Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao curso de Informática com o professor Marcelo Andrade. Eu trabalho com a informática desde 94 e já há 7 anos aproximadamente me dedico exclusivamente a preparar vocês para a prova de concurso público. Então hoje, como vocês mesmos dizem, eu já me acostumei, eu não trabalho, só dou aula. Nós vamos começar hoje com a parte básica, a introdutória, que não prende os demais assuntos, mas é um assunto que trata mais da informação, como ela se processa, como ela trabalha dentro do computador, para mais tarde a gente investigar como os programas trabalham com essa informação, como se usa um navegador, etc. Então, esse assunto introdutório, hardware, que hoje dificilmente aparece nos editais, mas ainda pinta, como apareceu em Banco do Brasil agora há pouco, em alguns outros editais ele ainda aparece, é um assunto mais teórico, um pouco mais chato, exige um pouco mais de decorar informações do que o normal, mas de certa forma é importante, vai nos ajudar mais tarde a entender como funcionam alguns programas, alguns recursos do Windows em especial. Então vejamos, esse assunto, hardware junto com um pouquinho de software, trata da parte física dos computadores, trata da parte especificamente das peças, das partes tangíveis do computador, daquilo que você pode tocar. Essas peças de hardware todas do computador, que vocês conhecem muitas delas, como o mouse, gabinete, monitor, etc., são todos usados para transformar de maneira automática dados em informação, que é o objetivo de um computador, sempre no fim das contas. Sempre a gente vai trabalhar com informática como um processo de se conseguir informação de maneira automática, que é justamente o que traz a própria palavra informática, dividida em duas partes. A gente percebe isto, justamente informática, uma ciência que trata de conseguir informação de maneira automática, que é o que a gente vai fazer com o computador digital o tempo todo. Como, inclusive, trata essa questão que eu trouxe aqui de forma ilustrativa, informação é o dado adicionado de valor, que permite entendimento subjetivo em determinado contexto. O que a gente vai o tempo todo fazer com a máquina, com o computador digital, é justamente introduzir nele dados. Esses dados vão ser processados internamente na máquina, trabalhados, transformados em informação, que depois vai ser levada até nós, até você, usuário, e essa informação nos vai ser útil para atingir algum objetivo, para produzir conhecimento, normalmente. Então, os dados, como é que a gente os entende? Informação, dado adicionado de valor. O que é um dado? O dado você pode entender como, por exemplo, no Excel, quando você insere valores naquela grande tabela, na planilha. Você ali inserindo valores, números espalhados naquela planilha, e você está inserindo dados ao programa. Porque aqueles dados sozinhos, colocados ali, aquela série de números com alguns títulos, não te trazem informação e não tem valor. São apenas dados distribuídos, espalhados ali. Agora, quando você pede ao Excel, que a partir daqueles números espalhados na planilha, faça para você um cálculo, pede a ele que faça um gráfico, aí você consegue interpretar, traduzir para algo que lhe é útil aqueles números. Você consegue entender que algum valor, as vendas no mês aumentaram. Você percebe isso através do gráfico gerado pelo Excel para você. Isso é informação. Então, dados trabalhados, valores crus analisados, trabalhados pelo computador, vão voltar para você, usuário, na forma de informação, e essa informação pode também ser armazenada para uso futuro. Muito bem, para conseguir essa informação de maneira automática, que para nós é interessante, vamos usar computadores. Os computadores, para que funcionem, eles precisam da interação dessas 3 partes. Nós vamos precisar usar hardware, as peças, a parte física do computador, as peças ligadas umas às outras, de forma que possam trocar informações entre elas. Vamos nós, humanos, interagir com essas peças, o humanware ou peopleware, e para fazer com que o humano possa usar essas peças do computador, nós vamos precisar de software. Sempre deve existir um programa, uma linguagem única usada entre nós e a máquina para que a gente possa fazê-las funcionar, entenda como elas funcionam, a gente possa se entender com elas, fazê-las, executar as funções que a gente precisa. Então, com essas 3 partes, a gente consegue fazer uma máquina funcionar. E tem sempre uma, de certa forma, piada que é contada, que serve para você entender bem a diferença entre o que é o hardware e o que é o software.
a parte lógica, a parte não tangível dos computadores. A gente diz que hardware no computador é tudo aquilo que você chuta, software é tudo aquilo que você xinga. Você então está com raiva do seu computador, não funciona como você espera. Você pode, por exemplo, na hora da raiva, pegar o teclado e jogar na parede. Teclado se você pode chutar, jogar na parede, isso é hardware, é uma peça da máquina. Mas e o Word? O Word não faz o que você quer. Está te dando trabalho, você pode chutar o Word. O Word você não chuta, você xinga, ele é software, é a parte lógica dos computadores. Um cidadão há muitos anos atrás, chamado von Neumann, ou von Neumann, como você preferir, como você achar mais fácil, a prova não vai ser oral mesmo. Esse cidadão pensou, idealizou inicialmente como seria este camarada que é húngaro, um matemático húngaro naturalizado norte-americano. Ele idealizou como seria o funcionamento de um computador, de uma máquina digital. Ele imaginou que para um computador conseguir, para uma máquina digital conseguir receber dados, trabalhar esses dados, convertê-los em informação, seriam necessários uma memória que recebesse os dados através de dispositivos de entrada. Esse dispositivo de entrada levaria a informação, então, até o processador, até uma peça, a mais importante dessa máquina digital, que seria capaz de fazer cálculos lógicos e aritméticos com esses dados que entravam, transformariam esses dados em informação. Uma unidade de controle seria responsável por gerenciar o funcionamento da unidade aritmética, da peça que faz as contas efetivamente, a conversão dos dados em informação, e a informação pronta abandonaria essa máquina, iria até o usuário através dos dispositivos de saída. Então esses seriam os componentes, inclusive citados nessa questão aqui, que está correta, que eu aproveitei. Esses seriam os itens citados inicialmente por esse von Neumann como necessários para o funcionamento de uma máquina digital, de um computador. E justamente hoje a gente usa exatamente essas peças. Exatamente com essa sequência, esses dispositivos fazem um computador funcionar. Vamos tratar de todos eles em detalhes. Tem um esqueminha aqui que trata justamente da relação entre aqueles três itens que eu lhe mostrei agora há pouco, justamente da relação entre o usuário, peopleware, software e as peças da máquina, que é um resumo do que a gente vai ver ao longo dessa aula de hardware. Você tem aqui o usuário, nós, humanos, que através de programas como o sistema operacional, conseguimos a ajuda deles para levar dados através de periféricos de entrada até a memória. Uma das memórias leva o dado até o processador, que é onde ficam aquelas duas peças que von Neumann idealizou, a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. Aqui, esse processador trabalha os dados que chegaram, vieram do periférico de entrada, passaram pela memória e aqui eles são processados. Trabalhados os dados, se transformam em informação, que vão ser levados para as memórias outra vez, armazenados aqui, até que o usuário precise da informação e ela é levada então até ele pelos periféricos de saída. A informação chegando até o usuário se completa o ciclo da conversão dos dados em informação e aproveitamento dela pelo usuário. Nosso objetivo nessa primeira aula é justamente então trabalhar inclusive com essas setas que seriam os barramentos, as partes da máquina que ligam um dispositivo ao outro, levam os dados, informação de uma peça a outra. Vamos trabalhar com cada um desses tópicos periféricos, memórias, processador e barramentos. Mas antes que a gente trabalhe com esses itens, vamos dar uma olhadinha justamente na informação, nos dados propriamente ditos, como circulam, como funcionam, como eles existem aqui dentro, como eles circulam entre processador, memória, barramentos, etc. A informação dentro do seu computador, ela vai funcionar com energia elétrica, sempre. Então, a energia elétrica é a base para o funcionamento do computador. Vamos dar uma olhadinha numa questão? Rapidinho? Vamos testar o que eu lhe mostrei sobre von Neumann agora há pouco. É sempre bom treinar um pouco. Então, leia aqui comigo. Esse John von Neumann, não se importe. Matemático húngaro, nacionalizado norte-americano, idealizou a arquitetura utilizada na maioria dos computadores atuais. Tá, jóia. Segundo modelo desse von Neumann, assinale a alternativa que apresenta os componentes que um computador reúne. O que é preciso para um computador, uma máquina digital, funcionar? Você precisa, na letra A, de CPU. CPU seria a unidade central de processamento.
seria o conjunto daqueles dois dispositivos, a unidade central, a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética. Essa, tudo bem, pode ser. Agora, teclado, mouse, monitor, isso não foi citado naquela ideia, naquela imaginação inicial de von Neumann. Então, von Neumann, esse teclado, mouse e monitor, você vai desconsiderar. Isso aqui não foi citado por ele. Ele citou dispositivos de entrada e saída, mas nada em especial, nada em específico. Olha esta letra C. Memória, sim. Disco rígido é um tipo de memória, mas, outra vez, não citou von Neumann esse tipo de dispositivo em específico. Um disco rígido não deveria ser usado. Mesmo para unidade CD-DVD, também não citou isto, von Neumann, assim como também não citou placa-mãe, nada em específico. Ele não citou, mais uma vez na letra D, nem fonte, nem gabinete, onde seriam organizados, armazenados essas peças. Não citou sistema operacional na letra E, não citou aplicativos, nem compiladores, muito menos. Então, a B é a que tem a nossa resposta correta. O Neumann definiu, idealizou que memórias seriam utilizadas para armazenar os dados e informação depois de processados, e esses dados seriam justamente processados através de uma CPU, uma unidade central de processamento, onde ficariam instalados ali, disponíveis para uso, uma unidade aritmética, que é quem faz as continhas, as transformações dos dados em informação, e a unidade de controle que gerencia o funcionamento dessa unidade lógica aritmética. A letra B é a nossa resposta. Muito bem. Agora sim, adiante. O seu computador, qualquer que seja ele, não funciona sem energia elétrica, justamente porque é necessária energia elétrica para movimentar o disco rígido, para fazer a imagem aparecer no seu monitor e fazer a máquina trabalhar de forma geral. Mesmo um notebook que trabalha sem a conexão direta ali à tomada, a bateria armazena energia que, se não estiver disponível, ele não funciona. Ótimo. Então, a informação, assim como dados no seu computador, vão funcionar sempre com energia elétrica. A energia elétrica disponível no computador faz vibrar, oscilar alguns cristais no processador que vão gerar esse fluxo de energia que é bem controlado, sempre quantizado entre dois níveis. Um nível máximo de energia utilizado dentro do seu computador, ele vai entender como sendo um valor 1. Um valor mínimo de energia que não é zero, ele vai entender como sendo um valor para ele zero. E é só com esses dois valores, uns e zeros, que um computador trabalha o tempo todo, armazena informações, trabalha com você, usuário. Então, esses valores, uns e zeros, são a menor quantidade de dados e informação com que um computador trabalha. Sua máquina trabalha sempre com uma lógica chamada de binária. Essa lógica de trabalho dos computadores é justamente binária porque só com dois valores ele trabalha o tempo todo, o 1 e o 0. Menor e maior valor associado à energia elétrica oscilando lá dentro. Agora, esses zeros e uns são usados na informática sob o nome de bits. Cada um desses valores, uns e zeros, são chamados de bits justamente porque vem do termo binary digit. O B, I e o T vem justamente desse termo. Bit é o dígito binário, menor quantidade de informação com que a máquina trabalha. E esse bit, quando usado em questões de prova, nem todas as bancas respeitam isso, e nem todas as questões isso é respeitado, mas há esse padrão, essa padronização. O B usado para representar o bit deve ser um B minúsculo. Esse B minúsculo, então, representa sempre o bit, e muito usado esse bit é em medidas de velocidade de transmissão. Como naquela forma de comunicação entre um computador e outro, entre partes da mesma máquina. Esse bit não é usado para comunicação conosco, os humanos, não diretamente essa menor parte. Por exemplo, quando você vai enxergar essa medida de velocidade de transmissão, justamente quando for contratar uma certa velocidade de acesso à internet em casa, com net, uma outra empresa qualquer. Você, por exemplo, contrata, que é o que eu ouço sempre, 15 mega. 15 megabit por segundo seria o correto. Mas a gente sempre trata assim. Me vê aí, amigo da net, quero uma conexão rápida, quero de 15 mega, 100 mega. Sim, 100 mega o quê? Mega é só um multiplicador. Esses mega indicam só 15 milhões de alguma coisa, sim. Mas para velocidade
de transmissão de dados, que é o que você quer com o seu acesso à internet, você deve trabalhar com bits, neste caso, com o Bzinho minúsculo. E para que essa comunicação entre o computador possa ser usada com nós, humanos, para que a comunicação aconteça entre nós, a gente não pode conversar usando esses bits, a gente não vai conseguir comunicação com esses valores. Nós humanos não trabalhamos assim. Entre as máquinas, sim, elas falam nesse estilo, conversam com esse tipo de linguagem. Mas nós precisamos de uma adaptação. A adaptação entre a linguagem do computador e a nossa é feita com a reunião de 8 desses bits. A cada 8 bits, cada 8 desses 1s e zeros reunidos formam para a máquina um caractere. Um caractere como uma letra, um símbolo, um caractere acentuado, um símbolo especial como um arroba, uma cerquilha ou hashtag, enfim. Então, essa aproximação é feita assim. 8 bits formam um byte, que vem agora do byte, vem de binary term. É um termo binário, uma palavra. E essa palavra, esse byte, forma justamente um caractere, entre vários, que nós vamos usar para comunicação com o computador, e deve ser informado esse byte sempre com letra maiúscula, quando usado em questões de prova, sempre que citado. Não respeitam muito isso, mais uma vez, tem que tomar cuidado, mas o padrão é este. A gente usa muito esse byte agora para armazenamento de dados, para capacidade de armazenamento de dados e informação em pendrive, discos rígidos, em alguns casos com velocidade de transmissão em alguns navegadores. Mas você, por exemplo, quando cita para mim um pendrive, eu tenho um pendrive, ele tem 32 GB. A gente se esquece de dizer o restante, mas é bom lembrar isso. O seu pendrive tem 32 GB, 32 bilhões de quê? Que capacidade é essa de armazenamento? Gigas são bilhões, bilhões de alguma coisa. Bytes. É um B maiúsculo que deve ser usado aqui para representar essas capacidades de armazenamento. E eu trouxe aqui uma tabelinha, algumas informações sobre uma tabelinha chamada ASCII II, que é aquela que representa, padroniza quais são os bits usados para representar para o computador e para a gente cada um dos caracteres que a gente costuma usar. E entre os caracteres que são imprimíveis, só para você visualizar isso, o A minúsculo é formado por essa sequência de 8 bits. Então, quando você, no seu teclado, pressiona um A minúsculo, o seu computador, na verdade, recebe e entende essa sequência de 8 bits. Quando você aperta a tecla Delete, a informação para apagar segue para dentro do computador assim, na forma de uma série de bits. Então, sempre essa adaptação vai acontecer entre a linguagem da máquina, linguagem binária, para a nossa linguagem que é decimal, para números, e a gente usa esses caracteres também com essa adaptação. Agora, veja, cada um desses conjuntos de 8 bits representa um caractere. Isso é pouquíssima informação. Um byte é uma quantidade de informação muito pequena. A gente consegue armazenar num texto simples de Word muitos milhões, muitos bilhões de caracteres eventualmente, ou para se formar uma imagem, usa muitos bilhões ou milhões desses bytes. Então a gente usa também na informática algo que a gente usa no nosso dia a dia para representar essas grandes capacidades de armazenamento ou de distâncias, que são valores multiplicadores, o quilo, o mega e o giga. Só que na nossa linguagem, que é decimal para números, a gente usa, por exemplo, para citar um número como 358, a gente usa a possibilidade de gerar 10 valores diferentes, números de 0 a 9, na nossa linguagem decimal numa posição como esta, outros 10 números diferentes podem ser usados aqui e outros 10 aqui. No fim, num número como esse, a gente consegue gerar 1000 combinações. E essas 1000 combinações é o que a gente vai chamar na nossa lógica decimal de 1 quilo. Você, se não conhecia, isso é um K minúsculo. Então, 1 quilo, na nossa linguagem decimal, são 1000 combinações, 1000 unidades. Mas, para fazer agora uma adaptação desse tipo de símbolo para informática, que não usa uma linguagem decimal como a nossa, a gente vai usar uma linguagem aproximada deles, que é a linguagem binária. Então, a gente tem que aproximar esse valor 1000, 10 combinações em 3 posições diferentes, para a lógica binária das máquinas, onde a gente vai usar os 2 bits, zeros e uns, agrupados em 10 posições diferentes. Esses 10 bits conseguem gerar 1024 combinações. Essa é a adaptação. Nós, humanos, usamos 1000 como quilo. Na informática, 1024 é o quilo. Então, de forma aproximada, em muitas questões de prova,
você pode dizer que 1 quilo são 1000 combinações, são 1000 unidades. Funciona. Para efeito de cálculo, em muitas situações isso é relevado, como numa questão que eu vou lhe mostrar já. Mas o mais correto, o que em algumas questões se pede como valor exato e não aproximado, valor exato de 1 kilobyte, você teria aqui, ó. 1 kilobyte representado sim com o K maiúsculo e o B também maiúsculo, seriam na verdade 1024 bytes e não 1000, como na nossa lógica decimal. E ainda pode aparecer em algumas questões, já vi algumas poucas, mas aparece a representação em notação binária, né? Ou usando a base 2, muito utilizada na informática, 2 a décima bytes seria o mesmo que 1 kilobyte. E assim você segue com essa sequência de multiplicadores, onde você consegue reunir agora 1024 desses kilobytes. Então 1024 vezes 1024 daria essa quantidade aqui de bytes, e a gente vai representar estes alguns milhões de bytes por megabytes. E vamos representar de forma mais simplificada como um M maiúsculo sempre e o byte. Então, isso aqui serve para você fazer a regrinha de 3 mais tarde. 1 kilobyte é uma capacidade pequena de armazenamento, são 1024 bytes. 1024 desses kilobytes, você vem para a unidade seguinte, multiplicador seguinte, 1 megabyte, que são 1024 quilo. Se você consegue reunir 1024 megabytes, você agora tem 1 gigabyte. Esse 1 gigabyte está na casa dos bilhões de bytes. E essa sequência prossegue. Se você consegue reunir 1024 e não 1000, exatamente 1024 gigabytes, você tem 1 terabyte. Terabyte está na casa dos trilhões de bytes. E assim você, quando precisar montar uma regrinha de 3, quando passarem para você um cálculo em que tenham te dado, por exemplo, uma medida de capacidade de armazenamento de um pendrive de 32 gigabytes. Querem saber quantos kilobytes tem esse pendrive, então? Ou um arquivo de 1 gigabyte, quantos kilobytes ele tem? Ou o contrário, você usa sempre essa regra de 3. 1 kilobyte são 1024 bytes. Então, 300 kilobytes teriam quantos bytes? Usando essa sequência de informações, com uma regrinha de 3 simples, você consegue transformar essas informações uma na outra, sempre com facilidade. Então vejamos. Como é que isso pode aparecer para você em questões de prova? Vamos treinar isto. Olha só. Esta primeira. As informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere, cada símbolo, número, letra usado no computador, representado por 0 ou 1, é chamado de byte. E um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Isso está invertido. Na verdade, o bit é que é cada um desses valores aqui, 0 ou 1. Quando o byte é que é o conjunto de 8 bits. Na verdade, não 8 bytes, mas 8 bits. Então, essa questão está errada. Está invertido, tudo isso que colocaram aqui. Nesta outra, de baixo, o limite de espaço do servidor para seus arquivos e o e-mail será no máximo de 1 GB. Isso normalmente aparece esse tipo de prova em questões da FCC. A FCC é que gosta de usar esse tipo de tarefa a ser executada, normas a serem seguidas no ambiente de trabalho e depois, em cima dessas normas, eles fazem a questão. Nesse item 2, 1 GB corresponde genericamente, aproximadamente, para facilitar suas contas, e não exatamente, a quantos bits ou bytes? Veja, se ele está tratando de bytes, ele está tratando de capacidade de armazenamento. É o limite para a quantidade de arquivos que você pode armazenar no servidor. Então ele não vai tratar de bits, aqui também não, bits não vai te servir. Hoje vai ter que se lembrar que quilo está na casa de alguns milhares de bytes, mega na casa de alguns milhões, giga na casa dos bilhões de bytes. Isso facilita um pouco a sua vida, agiliza na hora de resolver questões. Então, giga está na casa dos bilhões, aqui está a sua resposta. Na casa de 1 bilhão de bytes está essa capacidade de 1 GB. Sua resposta está na letra S. É uma questãozinha fácil, só para a gente treinar justamente esse conceito inicial. E também, talvez para tentar te ajudar, como uma professora minha me ajudou uma vez, a guardar essa informação com relação ao quilo, que lembra alguns milhares, mega, alguns milhões, gigabilhões. Uma professora minha de química, uma vez me ensinou
como guardar aquela sequência das cadeias carbônicas curtas, com 1, 2 e 3 carbonos, que era MET, ET, PROP, BUT. Então ela disse que para a gente guardar isso e decorar, tinha que repetir sempre. Tinha que estar o tempo todo repetindo, repetindo sempre que possível. Então ela dizia que você tropeçou, repita. Ao invés de xingar, né, dizer um palavrão, diga MET, ET, PROP, BUT. Alguém te fecha no trânsito, ao invés de você, né, enfiar a cara pela janela e xingar o cidadão, diga, ô seu abençoado, MET, ET, PROP, BUT. E você de tanto repetir isso ia se habituando e na hora de resolver as questões da prova ia ter tremenda facilidade. Você pode fazer o mesmo aqui, mas tem que pronunciar rápido, porque senão a raiva na hora do tropeço, na hora que alguém te fecha, passa. Você vai dizer sempre, para gravar essa informação aqui, quando alguém te fechar no trânsito, enfia a cabeça para fora, diga abençoado, quilo mil, mega milhão, giga bilhão. Repita isso sempre. Sempre que possível, diga quilo mil, mega milhão, giga bilhão. Quando você, né, topar com uma questão como essa, pensou em giga, você já, na cabeça, repete tudo, quilo mil, mega milhão, giga bilhão. Está na casa dos bilhões de bytes. Acredito que facilite a sua vida um pouquinho. Muito bem. Num próximo episódio, nós vamos deixar encerrado por aqui esse módulo. Num próximo episódio eu vou lhe falar sobre a placa-mãe, chipset e vamos tratar dos demais assuntos dessa parte hardware. Aí sim a gente começa a trabalhar com a parte específica das peças. Muito obrigado pela sua companhia e volte logo.